Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar de uma crise mais recente, queria falar da crise de 2008, da crise dos subprime nos Estados Unidos. Todo mundo que já viu o filme lá, The Big Short, sabe mais ou menos do que eu estou falando, mas vamos ao roteiro. A crise de 2008 nasceu de uma combinação de excesso de confiança, engenharia financeira mal compreendida e uma cultura de risco que parecia lucrativa demais para ser questionada. O mercado imobiliário norte-americano era tratado como um castelo indestrutível. Preços sempre subiam, inadimplência era baixa e bancos pareciam ter descoberto a fórmula infinita de transformar crédito ruim em investimento seguro. Esse clima de euforia funcionou como combustível para tudo que viria em seguida. Ou seja, é sempre assim, né? A lógica era simples. Por fora, por fora e extremamente frágil por dentro. Milhões de americanos receberam empréstimos imobiliários de altíssimo risco, os chamados subprime, muitas vezes sem renda comprovada, sem garantia sólida e sem condições reais de pagamento. Esses contratos eram empacotados em papéis complexos, em instrumentos financeiros complexos, né, não literalmente papéis, chamados MBS e CDO, o MBS e CDO, vendidos a investidores do mundo inteiro como se fossem ativos estáveis, AAA, AA, AA, BBB, B+, B+, aquelas coisas todas. A crença era que, mesmo que alguns inadimplentes, mesmo que algumas inadimplências acontecessem, a valorização dos imóveis compensaria tudo. Os modelos matemáticos pareciam blindar o sistema. As agências de classificação de risco davam notas praticamente perfeitas a esses produtos. Para o investidor médio, aquilo era tão seguro quanto títulos do governo. Na prática, porém, representava uma bomba relógio. O risco real estava espalhado por bancos, seguradoras, fundos de pensão, fundos soberanos e instituições que nem sabiam direito o que tinham comprado. Cada elo da cadeia acreditava que havia repassado o risco ao próximo. Quando os juros começaram a subir, os financiamentos subprime ficaram impagáveis para milhões de famílias. A inadimplência disparou e os preços dos imóveis começaram a cair, quebrando a suposição fundamental que sustentava todo o sistema. O preço dos imóveis começaram a cair porque justamente as pessoas não estavam pagando as suas hipotecas do subprime, entendeu? Porque tem as hipotecas, não se paga as hipotecas, o preço dos imóveis cai porque tem as dívidas que você vende o imóvel com as dívidas. Então, se o imóvel vale 1 milhão e tem 500 mil em dívida, você vai vender o imóvel por 500 mil. Faz sentido? Quando o valor das casas cai, dos imóveis cai, o colateral desaparece. De repente, aqueles papéis sofisticados que dependiam de prestações entrando todos os meses se tornaram quase sem valor. O efeito dominó foi imediato. Bancos que pareciam sólidos começaram a expor prejuízos bilionários. O Bear Stearns caiu em março de 2008, o Lehman Brothers, um dos mais tradicionais de Wall Street, quebrou em setembro, que foi um choque global, e a partir desse momento, o mercado inteiro congelou. Bancos não confiavam em bancos, crédito desapareceu, empresas não conseguiam financiamento para operações básicas e o comércio internacional desacelerou em questão de semanas. Governos precisaram intervir em escala inédita. O Federal Reserve, que é como se fosse o. Como é que eu vou comparar isso aqui? Não é o Banco Central. Mas enfim, o Federal Reserve injetou liquidez massiva no sistema. É como se fosse o Banco Central. O Federal Reserve injetou liquidez massiva no sistema e criou programas emergenciais é, para salvar mercados inteiros. O Tesouro Americano lançou o TARP, comprando ativos podres e recapitalizando instituições para impedir um colapso total. A crise se espalhou pela Europa, atingiu bancos sistemicamente importantes e desencadeou uma recessão global que durou anos. Por trás dos números e gráficos que havia histórias humanas, milhões perderam empregos, casas e economias de vida. A crença cega na autorregulação dos mercados foi duramente contestada. O colapso mostrou que um sistema financeiro interconectado pode amplificar pequenos erros até níveis absurdos. Ao mesmo tempo, reforçou como incentivos distorcidos, bônus, metas agressivas, alavancagem, moldam comportamentos que podem colocar toda a economia em risco. A partir da crise, surgiram reformas profundas, como a Lei Dodd-Frank nos Estados Unidos, trazendo limites à alavancagem, exigindo mais capital dos bancos e impondo supervisão maior sobre derivativos. O mundo percebeu que transparência, regulação e gestão de risco não são obstáculos ao crescimento.
mas sim para que ele aconteça de forma sustentável. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que são derivativos, é bem tranquilo de entender. Hoje, a crise de 2008 continua sendo estudada como um caso emblemático de como mercados podem criar ilusões de estabilidade enquanto constroem estruturas fragilíssimas por baixo. Também serve como alerta para qualquer ciclo de euforia. Preços não sobem para sempre, riscos não desaparecem só porque forem empacotados em nomes complexos e modelos matemáticos não substituem a prudência. E foi duramente criticado na época, sempre é, né? Quando o Silicon Valley Bank também faliu recentemente, quebrou recentemente, que é, que é duramente criticado, é que os bancos fazendo besteira por excesso de ganância e o governo americano tendo que usar o dinheiro do contribuinte para salvar o banco. Só que é muito delicado, porque se você não salvar o banco, todo o sistema financeiro americano e global para de funcionar adequadamente. Então tem uma linha muito tênue aí. Então acaba que o governo tem que salvar o- os bancos, tem que salvar o sistema financeiro com o dinheiro do contribuinte, por mais que tenha o excesso de ganância dos executivos, para evitar a quebra do sistema financeiro global e justamente depois passar a regulamentação, a regulação e a legislação específica para impedir que essas coisas, que eventos semelhantes ocorram novamente. E, e esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado, um abraço.